Bom dia, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais este vídeo. Nesta oportunidade nós vamos falar sobre o anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor que com muita frequência aparece nas páginas do Antigo Testamento? Esse anjo do Senhor seria realmente o Senhor Jesus Cristo? Não é... Como é que se diz? Não são poucos os que defendem que o anjo do Senhor que aparece no Antigo Testamento é o Senhor Jesus Cristo. Eu já digo para vocês que a ideia de que o anjo do Senhor, no hebraico Malach Adonai, e no grego nós temos Angelos to Kyriou, anjo do Senhor, essa ideia, até onde eu tenho conhecimento, até onde vai o meu conhecimento, essa ideia de que o anjo do Senhor é o Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento, ela nasce com Justino de Roma. Justino foi um dos pais da igreja, um apologista. Ele era filósofo e se converteu ao cristianismo, e ele escreveu duas apologias, uma apologia, segunda outra apologia, e escreveu também Diálogo com Trifão. E na obra Diálogo com Trifão, Justino ele defende de que o Pai, o Deus Pai, é totalmente invisível e não pode ser visto por ninguém. Daí que, quando se lê aqui nas páginas do Antigo Testamento o anjo do Senhor apareceu, ou Deus apareceu, ali está em foco o Filho, o Logos, pré-encarnado, em forma angelical. Era essa a ideia de Justino. Então, até onde eu sei, a ideia de que o anjo do Senhor era Jesus, ela nasce com Justino de Roma. Ok, queridos? Essa é uma informação que eu já dou para vocês. Mas, professor, mas o Antigo Testamento não diz que o anjo do Senhor é o Filho? Não diz. Em nenhuma parte, quer do Antigo, quer do Novo Testamento, se diz que o anjo do Senhor é Jesus. Essa é a primeira razão porque eu não concordo que Jesus seja o anjo do Senhor. Eu vou expor várias razões aqui. A primeira é essa. Primeiro, a Bíblia jamais diz que o anjo do Senhor é Jesus Cristo, quer seja no Antigo, quer seja no Novo Testamento. Não existe uma só passagem que diga que Jesus é o anjo do Senhor. A segunda razão que está ligada a essa é a que eu já apresentei, que a ideia de que o anjo do Senhor é Jesus, ela nasce com Justino de Roma. Eu não consigo ver essa ideia nas páginas do Novo Testamento. Porque alguém poderá dizer, não, mas o Antigo Testamento não revela. Mas o Novo Testamento revela. Não. O Novo Testamento jamais, nunca os escritores do Novo Testamento dizem que Jesus é o anjo do Senhor. Essa é uma ideia totalmente teológica. Eu não estou dizendo que é uma heresia, não. Eu até entendo por que Justino de Roma defendeu, e foi preciso ele fazer aquela defesa, pelo menos dentro do seu pensamento, né? Ele queria provar a divindade de Jesus, a sua pré-existência, e um dos seus argumentos foi provar que Jesus era o anjo do Senhor. Outra luta muito em questão naquela época de Justino é que, por exemplo, Deus não tinha um filho. Deus era Pai, Filho e Espírito Santo ao mesmo tempo. Deus era um só. Então Justino, na sua luta, ele procurou demonstrar que, de fato, na divindade há uma distinção. Ou seja, nós não podemos confundir o Pai com o Filho. Então, na análise de Justino, era importante provar que o anjo do Senhor é distinto de Deus. Ou seja, por Deus, Justino entendia o Pai. E por anjo do Senhor, ele entendia o Filho.
Então, na sua luta contra algumas heresias e até no seu diálogo contra Trifão, ele mostra que há essa distinção entre pai e filho. E óbvio que a sua ideia principal era provar a pré-existência de Cristo e a sua divindade. E nós não temos aí, obviamente, uma heresia, não. Nós não temos uma heresia. Porém, eu quero dizer para vocês que afirmar que Jesus é o anjo do Senhor, embora a intenção seja boa, mas o Antigo Testamento não diz isso, o Novo Testamento também não diz isso, ok, queridos? Não diz jamais isso, jamais. Outra coisa, por que eu não aceito que... vocês me dêem licença, eu vou pegar bem aqui o meu caderno, ok? Outra razão porque eu não aceito que o anjo do Senhor seja Jesus. Vamos aqui ler Êxodo capítulo 3 e versículo 2, que diz o seguinte: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo. Somente isso. Esse ser chamado o anjo do Senhor, ou Malach Adonai, o anjo de Yahvé, esse episódio aqui, ele é narrado por Estevão em Atos capítulo 7. Grave bem Atos capítulo 7, aí você lê os versículos 30, 35 e 38. Eu acho que eu mesmo vou ler para você este episódio. Vou pegar bem aqui a Bíblia Sagrada. Vamos ler. Atos capítulo 7 e versículo 30. Atos 7, 30. Vamos ver se o anjo do Senhor realmente é Jesus Cristo, porque Estevão ele faz referência, e diga-se passagem textual, ao mesmo evento. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal, que ele está se referindo a Êxodo 3:2. Então vamos lá, mas quem é esse anjo do Senhor? Continua Estevão. 35. A este Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus. Preste bem atenção, a este enviou Deus como príncipe. Ou seja, Deus enviou quem? Moisés como príncipe e libertador, pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Ou seja, queridos, aqui Estevão, ele está fazendo uma clara distinção. A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Estevão, ele jamais identifica este anjo com Jesus. E você pode dizer, não, mas aí ele está dizendo Deus o Pai. Não. Esse termo, que no grego é theos, e no hebraico é Elohim, Deus, ele é um termo que abrange o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ok? É um termo usado principalmente no Novo Testamento para o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E assim defendia Santo Agostinho. Santo Agostinho também era da opinião de que não podemos identificar o anjo do Senhor com Jesus Cristo, ou pelo menos somente com Jesus. Santo Agostinho, ele argumentou o seguinte: se o anjo do Senhor pode ser Jesus, pode ser também o Espírito Santo, e pode ser o próprio Pai. Santo Agostinho, ele inclusive argumentou que não é verdade que a prerrogativa da invisibilidade seja apenas o Pai, mas o Filho também em si é invisível, bem como o Espírito Santo. Então vejamos bem, a este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Então o que Estevão está dizendo é que quem realmente apareceu ele foi um anjo. Estevão jamais está dizendo aqui que foi o Filho. E se você insistir que o anjo do Senhor é o Filho, é você que está insistindo. Você simplesmente está seguindo
é uma interpretação de Justino de Roma. Mas o Novo Testamento jamais diz que o anjo do Senhor é Jesus Cristo, ok? Aí nós vamos prosseguir a nossa leitura no versículo 38, que diz: É este que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nulas dar. Mais uma vez, Justino aqui, ele fala claramente que ali quem falou com Moisés e quem apareceu no Monte Sinai foi um anjo. Ele aqui não diz que foi Jesus Cristo. Então esta é a segunda razão por que eu não defendo que Jesus é o anjo do Senhor. Ok? A segunda razão. A Bíblia não ensina, é a primeira. Segunda, é que essa ideia não aparece antes de Justino de Roma. E mesmo que aparecesse num dos pais da igreja antes de Justino, todavia permanecia de pé a rejeição. Agora, se a identificação do anjo do Senhor no Antigo Testamento, que dizem ser Jesus Cristo, se o Novo Testamento, eu queria apenas que o Novo Testamento associasse o anjo do Senhor com Jesus, aí eu aceitaria. Se o Novo Testamento dissesse que o anjo do Senhor no Antigo Testamento é uma aparição do Logos pré-encarnado, ou seja, de Jesus Cristo, aí eu aceitaria. Mas visto que o Novo Testamento não diz, eu não posso aceitar. Ok? Outra coisa que nós temos que observar. Outra tese que nós vamos ter que desmanchar. Terceira, por que eu não aceito que Jesus é o anjo do Senhor? Segundo, os que acreditam que Jesus é o anjo do Senhor, eles dizem que a expressão anjo do Senhor, Malach Adonai, ela, visto estar no singular, tem que se referir a Jesus. Eles dizem que só existe um anjo de Yahvé. É os que defendem que o anjo do Senhor é Jesus, então eles partem dessa análise. O Antigo Testamento apresenta apenas um anjo chamado o anjo do Senhor, o Malach de Yahvé. Logo, visto haver apenas um anjo do Senhor, tem que ser Jesus Cristo. Essa tese ela também é facilmente derribada. Quem é o Senhor é Deus. Lá na escada de Jacó foi visto vários anjos, e lá todos são chamados anjos de Deus. Aí você pode dizer, professor, mas eles são anjos de Deus e não anjos do Senhor. Pois ok, nós vamos para a Septuaginta, e eu quero que você entenda que a Septuaginta é a Bíblia que foi usada pelos apóstolos. Ok? Eu quero que você entenda que a Septuaginta é a Bíblia, é a principal fonte que serviu para a escrita do Novo Testamento. E lá em Daniel capítulo 3, versículo 58, na Septuaginta, lá diz exatamente anjos do Senhor. Se você não aceita, não, mas anjos de Deus existe muito, mas anjo do Senhor só existe um. Mas o que você me diz da expressão anjos do Senhor na Septuaginta? Em Daniel, capítulo 3, versículo 58. No texto da Septuaginta, lá diz, louvai anjos do Senhor. Aí já cai por terra logo a ideia de que existe apenas um anjo com esse termo ou com esse epíteto, anjo do Senhor. Aí não é verdade. Essa é a terceira razão porque eu não defendo que Jesus é o anjo do Senhor. Porque essa ideia de que o epíteto, a expressão anjo do Senhor, é usada apenas para um anjo, logo esse anjo é Jesus Cristo, ela não é verdade. O Novo Testamento, além de falar que existem anjos de Deus, a Bíblia também fala na Septuaginta, conforme eu já mostrei, que lá existe a expressão no plural, anjos do Senhor. Então essa é a terceira razão que eu já descarto. Outra coisa, se é verdade, vamos para a quarta razão, e essa eu vou mostrar claramente que o anjo do Senhor não é Jesus. Mas se é verdade que só existe apenas um anjo do Senhor, eu quero vos convidar a fazer uma leitura aqui, ó. Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1. Eu gostaria que vocês lessem comigo, ó, Mateus capítulo 1, versículo 20.
E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Aí eu te pergunto, aqui está escrito anjo do Senhor. Aí você que conhece o grego, né? Suponho eu, você diz: não, professor, aí não tem o artigo definido, o grego hos, antes de angelus tu Kyrio. Aí só tem angelus tu Kyrio, anjo do Senhor. Ok? Então, como falta o artigo, eu vou te dar razão. Como falta o artigo definido, ho, antes de angelus, não é isso? Então vamos lá. Então aqui é qualquer um anjo, né? Você concorda comigo? Aqui é qualquer um anjo. Mas, vamos lá. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor. Mas o que está em questão aqui é a expressão anjo do Senhor. Você disse que você defende que só existe um anjo do Senhor. E aí? Mas aqui eu vejo aqui um anjo chamado anjo do Senhor. Quem seria esse anjo aqui? Esse anjo do Senhor? Que apareceu em sonhos a José. Quem seria esse anjo? Você pode me dizer? Vamos continuar a leitura. 24. E José, despertado do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. Capítulo 2, versículo 13. Depois eu lhe explico algumas coisas, só fazer a leitura. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos. E versículo 19, o que é que diz? Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito. Nós temos aqui o anjo do Senhor. Você diz que só existe um anjo do Senhor. Aqui você vai ter que concordar. Se só existe um anjo do Senhor, você vai ter que concordar comigo. Se é verdade que só existe um anjo chamado anjo do Senhor, então o anjo que está em questão aqui é o mesmo do Antigo Testamento. Ok? Você concorda? O anjo do Senhor que está em questão aqui é o mesmo que aparece no Antigo Testamento. Por quê? Porque para sermos coerentes, se você diz que só existe um anjo com esse nome, o anjo do Senhor, então você vai ter que concordar que esse anjo do Senhor aqui, que apareceu em sonhos, é o mesmo no Antigo Testamento. Você concorda? Se você não concordar, então você já vai ter que admitir que não existe apenas um anjo do Senhor, e sim vários anjos, ou pelo menos mais de um anjo que é chamado o anjo do Senhor. E aí está de acordo com a Septuaginta, que de fato existem vários anjos, ou todos os anjos são chamados anjos do Senhor. É só você ler na Septuaginta 3, Daniel 3,58, que você vai ver lá. O outro raciocínio é o seguinte. Essa narrativa aqui de Mateus deixa bem claro que o anjo do Senhor não é Jesus. E por que eu sei? Vamos ler bem aqui. Mateus 1,20. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ou seja, o anjo do Senhor estava falando com José. Só que Maria já estava grávida. De quem? De Jesus. E aqui nós vemos uma clara distinção entre o anjo do Senhor, que está falando com José, e está dizendo o quê? José, filho de Davi, o anjo do Senhor está dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. O anjo do Senhor está anunciando para José que Maria está grávida de Jesus. Ou melhor, que Maria está grávida da parte do Espírito Santo, exatamente que está grávida. Ou seja, Jesus já está sendo formado no ventre de Maria. Logo, o anjo do Senhor aí não pode ser Jesus, porque o anjo do Senhor está anunciando que Jesus está sendo formado em Maria. Vamos continuar, versículo 24. E José, despertado do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz o seu primogênito, Jesus. Então você vê que o anjo do Senhor que é uma coisa, José é outra, Maria é outra e Jesus é outro. Então nós temos aqui 4 personagens, vamos contar? José 1, anjo do Senhor 2, Maria 3 e Jesus 4. Você ainda vai insistir que o anjo do Senhor é Jesus? Me diga.
Você vai insistir? Não. Mas você diz que só existe um anjo do Senhor. Se é verdade que existe um só anjo do Senhor, então você não pode jamais dizer que o anjo do Senhor é Jesus, porque aqui está distinto. E se você disser, não, professor, mas existe mais de um anjo, porque agora você começou a mudar de ideia. Quando viu meu vídeo, você começou a mudar de ideia. Disse, não, professor, mas eu pensei melhor, existe mais de um anjo chamado o anjo do Senhor. Muito bem, logo cai por terra aquela ideia que diz que o anjo do Senhor no Antigo Testamento tem que ser Jesus, porque existe apenas um anjo chamado o anjo do Senhor, o que não é verdade. Mas você está vendo claramente uma distinção entre o anjo do Senhor e Jesus Cristo. O Novo Testamento deixa bem claro que o anjo do Senhor não é Jesus. E em Mateus 28:2 diz que o anjo do Senhor, no primeiro dia da semana, desceu e foi até o sepulcro de Jesus. Então você vê claramente uma distinção, mais uma distinção entre o anjo do Senhor e Jesus. Por fim, nós temos em Lucas 1:11, mais uma vez uma referência ao anjo do Senhor. Você pode ler em Lucas 1:11, 19. Só que nos versículos 19 e 26, esse anjo do Senhor que aparece em Lucas, ele é Gabriel. E aí, como é que fica? Você que diz que o anjo do Senhor é Jesus, no Antigo Testamento você não prova isso jamais. Quando você chega no Novo Testamento, o anjo do Senhor ali em Mateus é distinto de Jesus. E Lucas deixa bem claro, ou pelo menos ele chama Gabriel de o anjo do Senhor. Aqui eu quero logo lhe dizer, eu não estou dizendo para você que o anjo do Senhor nas páginas do Antigo Testamento é Gabriel. Não é pelo fato de Lucas chamar Gabriel de o anjo do Senhor que eu tenha que entender que o anjo do Senhor no Antigo Testamento é Gabriel. O anjo do Senhor ali no Antigo Testamento pode ser Miguel. De fato, a tradição judaica é favorável a essa ideia. A maioria dos judeus, uma boa parte dos judeus, eles acreditam que o anjo do Senhor que apareceu na sarça era Miguel. Eu quero aproveitar aqui ainda uma ideia de Fílon de Alexandria. Para Fílon, Deus, ele é totalmente transcendental e não pode entrar em contato com a criação. Daí Fílon entendeu que realmente quem conversou com a humanidade, quem fez o mundo, quem fez o cosmos, quem fez tudo foi o Logos de Deus. E aí Fílon chega a chamar esse Logos de o anjo, chega a chamar até de sumo sacerdote, chega a chamar de a razão. Então essa ideia de uma total transcendência de Deus, ao ponto de não entrar em contato com a sua criação, ela já era defendida por Fílon de Alexandria antes do Novo Testamento. E Fílon ele faz uma distinção entre o Deus transcendental e o Logos de Deus. Ideia essa que ela passa a ser defendida no cristianismo. Claro que com uma certa diferença, porque para o cristianismo o Logos ele é distinto de Deus, mas é tão divino quanto Deus. É Deus. O que para Fílon de Alexandria, o Logos ele estava abaixo de Deus. O Logos ele não era tão transcendental, mas o Novo Testamento já não vê uma diferença entre o Logos e Deus. Mas isso é uma discussão para outro vídeo. A minha proposta aqui é mostrar para você que o anjo do Senhor não é Jesus Cristo. Então essas foram as minhas e são as minhas razões porque eu não acredito que o anjo do Senhor é Jesus Cristo. Você pode deixar o seu comentário, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva. Ok? Fique à vontade. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Amém.